E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Igor. Desde já eu quero agradecer por todo o apoio, toda a ajuda, todos os likes, comentários, pessoal que se inscreveu no canal. Gente, Deus abençoe, muito obrigado de coração. Isso aqui é um lugar mesmo mais para eu falar o que eu penso, dar minhas opiniões para vocês. E aqui eu fico muito feliz de ter essa oportunidade, beleza? Pessoal, sem muita enrolação, nós vamos começar hoje uma saga do pecado chiclete. Isso mesmo, o pecado chiclete. Aquele que você tenta de todas as formas, mas ele parece que não quer te largar, ele não quer sair de perto de você. É o pecado chiclete. Vamos lá, primeiro vídeo hoje é falando sobre os pecados chiclete, identificar eles, tá bom? Muitas coisas nós fazemos e não percebemos que é pecado, não achamos que é errado, mas quando nós paramos para refletir, nós vemos que sim, são pecados, são errados e o Senhor Deus não se agrada deles, tá? Eu queria iniciar aqui lendo para vocês o seguinte, o versículo João 8,34, no Evangelho mesmo, que João escreveu, capítulo 8, versículo 34, diz o seguinte: Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, na verdade assim, o que o pecado chiclete tem feito em nossas vidas? Ele tem nos escravizado. Nós estamos sendo escravos do pecado. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Logo, 2 versículos antes, em João 8,32, ele fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o que? A palavra de Deus. Jesus, ele é a verdade. Nós lendo a Bíblia, nós vamos nos libertar porque às vezes nós estamos pecando e não sabemos que aquilo é pecado. A gente não faz ideia, a gente acha que está tudo bem, que ninguém está vendo, que eu não estou prejudicando a vida de ninguém. Existem muitos pecados como esse que a gente pensa que não está prejudicando a vida de ninguém, mas no fundo nós estamos prejudicando a nossa própria vida, o nosso próprio relacionamento com o Senhor. E isso eu digo, cada um julgue a si mesmo, cada um observe os seus próprios erros e se arrependa dos seus pecados. Livro não, a carta de Gálatas, né, que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículos do 19 ao 21. Na verdade, o capítulo 5, ele é bem famoso, esse capítulo de Gálatas, porque ele fala sobre, basicamente, os frutos do pecado e da carne, né, e os frutos do Espírito. Ou seja, quais são os frutos que nós temos que produzir? Os do Espírito. Porém, quais nós temos produzido? Os frutos da carne, e nós precisamos identificá-los. E aqui ele dá algumas opções como adultério, fornicação. Para quem não sabe o que é fornicação, adultério é traição, tá? Obviamente. Fornicação é o sexo antes do casamento. E também a masturbação se você sofre desse mal da pornografia, da masturbação, ele sim é pecado. Não tente ficar pensando, mas eu tô aqui, ninguém tá vendo, eu tô fazendo escondido. É pecado sim. O sexo, ele é uma coisa que deve ser um prazer, deve ser maravilhoso, casado e com uma parceira, ou no caso você mulher como seu parceiro. Nunca, galera, nunca você sozinho ou antes do casamento, nunca, tá? A impureza, lascívia, também são pecados sobre a sensualidade. Você que gosta de ficar provocando as pessoas com o seu corpo, você que quer mostrar tudo, isso é pecado. Você pode provocar em uma pessoa que ela cometa um pecado de adultério, que ela cometa um pecado de pornografia, querendo ficar ali imaginando como seria com você, porque você se mostra demais. Cuidado, galera, não se mostra demais, hein? Tem que ser uma pessoa preservada, tanto homens quanto mulheres, vale para todo mundo isso daí. A lascívia é o pecado não só da sensualidade, mas também de bens materiais, idolatria, certo? Feitiçaria, não precisa nem dizer muito, né? Inimizades, pessoa que gosta de causar contendas, que gosta de causar brigas entre as pessoas. Porfias, emulações, iras, pessoa que tem raiva da outra. Peleja, você que luta contra uma pessoa, por coisas nada a ver, você tá lá brigando com uma pessoa o tempo todo, perseguindo uma pessoa. Dissensões, você disseminar uma mentira para as pessoas. Heresias, mentiras. E heresias aqui está falando mais da palavra do Senhor também, ou seja, os hereges, aqueles que pegam a palavra do Senhor e mentem na Bíblia, que contam mentiras, pegam um versículo bíblico e usam para o seu bem prazer. Invejas, aqui, né, obviamente você tem inveja do que a pessoa tem. Não é tipo assim, você ficar feliz pela pessoa, por exemplo, nossa, fulano tem isso, que da hora, eu queria ter também. Só que esse seu queria ter não é de inveja, é você falar, eu acho legal, eu queria ter, mas
fica por ali mesmo. Agora, pessoas que têm invejas, elas vão ficar maquinando aquilo na cabeça delas muito tempo. Homicídios, ou seja, quem mata as outras pessoas. E aqui a gente vai ver que um dos 7 pecados que Deus odeia é quando você mata uma pessoa inocente, tá? Bebedices, aquela pessoa que bebe, que fica bêbada. E glutonaria são aquelas pessoas que comem. Aqui glutonaria, gente, não é só aquela pessoa que come muito. É aquela pessoa que não se importa com os outros em relação à alimentação. Cheguei numa festa, cheguei em algum evento, numa igreja, numa célula, numa reunião, eu como que eu não tô nem aí. Se alguém vai ficar sem comer, se alguém não vai comer o suficiente, eu não tô nem aí. Eu quero me satisfazer muito. E se eu puder, eu até vomito o que eu comi pra fora pra comer mais. É isso que é a glutonaria. É nem se importar com as pessoas na questão da alimentação, tá? Esses pecados, muitos deles às vezes nós cometemos e não percebemos que eles têm se tornado automático. E o que é o pecado chiclete? Por exemplo, compare 2 pessoas. Você e imagine outra pessoa. Tem pessoas que elas têm um vício de adultério. Elas não conseguem ser fiel ao seu marido ou à sua esposa. Parece que é uma coisa que chama. Ela não consegue ficar com uma pessoa só. Ela sempre está cometendo o pecado de adultério. Só que você não comete adultério. Você simplesmente está aí casado com a mesma pessoa há muitos anos, você nunca adulterou, você nunca traiu, nunca chegou perto de trair. O que acontece? Calma que nós vamos ver. Você que tem o pecado da pornografia, da masturbação, nossa, eu jovem, viciado na pornografia, mas tem alguém que nunca nem se tocou, nunca pegou ali, entendeu? Então, tipo, não é um vício para aquela pessoa, pode ser um vício para você. Aquela pessoa que é viciada em beber, bebe, fica bêbado, causa, arruma problema, confusão. E você não bebe, você nunca bebeu e não tem vontade. Tem pessoa que ela fica com aquela coceira que... Nossa, eu preciso beber, eu preciso. Existe isso, gente. Esse é o pecado chiclete. As pessoas, elas não têm o mesmo pecado igual a outra. Aquele pecado que tenta elas. Por exemplo, para eu resistir à bebida é fácil. De boa. Mas para resistir a outras coisas é difícil. Esse é o ponto. Existem pecados que são diferentes das tentações de outras pessoas. Tem pecados que eu consigo ficar de boa e eu não cometo. Tem pecados que parece que eu tento e estou ali pecando. Por quê? Porque nós temos essas lutas para nós lembrarmos de Deus. Se nós conseguimos resistir a todos os pecados, para que nós precisaríamos de Jesus da salvação? Nós não pecaríamos. Justamente o Senhor permite que esses pecados nos tentem, para que nós nos lembremos de Deus todos os dias da nossa vida, buscando a Ele, orando, lendo a Bíblia, buscando o Espírito Santo, se fortalecendo, porque nós sabemos que todo dia aquele mesmo pecado vai se levantar para tentar a nossa vida e nós precisamos resistir. Então nós temos que se fortalecer, porque pela nossa própria força nós não vamos conseguir. Entenderam? Então, orem esses pecados, os que eu falei, eu vou fazer um vídeo específico, mas são alguns pecados que são 6 pecados que o Senhor odeia e o 7º ele abomina, que são olhos altivos, ou seja, pessoas que estão com o olho muito para cima, soberbos, avarentos, orgulhosos, que se acham melhor do que os outros, língua mentirosa, ficar contando mentiras, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr e fazer as coisas do mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que o Senhor mais odeia, aquele que semeia contendas entre os irmãos, aquele que provoca mentiras porque ele quer ver o circo pegar fogo. Por esse motivo, nós precisamos ler a Bíblia para trazer um esclarecimento para nós confrontarmos o nosso próprio eu e falarmos quais são os nossos pecados. Só que isso fica para o próximo vídeo. Esse aqui eu quis abrir um pouco a sua mente também. Muitos pecados também, eles afastam a gente do Senhor, nos afastam, nos faz... Você mesmo, pare para pensar. Você se sente forte para ir na igreja? Você se sente com vontade de ir na igreja ou muitas vezes se sente fraco? Sem vontade, sem querer ir. Existem pecados que estão tirando você da presença do Senhor. Que você está fazendo, só que ele já virou tão chiclete na sua vida que você nem sente que você está pecando mais. Você está anestesiado pelo pecado. Esse é um perigo. Quando nós nos encontramos anestesiados pelo pecado.
Esses são alguns versículos, existem outros versículos que contam mais detalhes de outros pecados. Pesquise, busque quais são os pecados que não agradam ao Senhor, quais são as coisas que não agradam a Deus. A gente pode ir lá nos 10 mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não dirás nome do Senhor seu Deus em vão, e não criará falsos deuses, falsos ídolos, adoração e tudo mais. Isso daí também. Isso é muito importante para a gente poder fugir da aparência do mal e não se deixar levar por esse pecado chiclete. O pecado chiclete é diferente dos outros. Por exemplo, para mim é muito fácil não matar alguém. Eu nunca matei alguém na minha vida e nunca vou matar. Para mim é de boa. Mas existem pessoas que elas têm prazer nisso. É uma tentação para elas matar alguém. Aí a gente já entra no pecado chiclete para ela. Para mim o meu pecado chiclete é outro. Para você, o seu pecado chiclete pode ser outro. O importante é o quê? Primeira coisa, entenda quais são aqueles na sua vida. Faça uma análise sua e a introdução do próximo vídeo que nós vamos falar. Como identificar em nós, em nossos corações, na nossa vida, os nossos ou o nosso pecado chiclete. Para nós sabermos onde nós temos que agir, onde nós temos que arrancar de nós esse mal, tá bom? Muito obrigado, pessoal, você que assistiu, que acompanhou esse vídeo. Deus abençoe muito a sua vida. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Eu estou muito feliz tendo esse espaço para gravar esses vídeos, para desabafar com vocês, para conversarmos sobre temas muito importantes, e que Deus abençoe a sua semana e a sua vida.